E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje aqui no curso Decifrando Exatas, vamos pegar a parte de Física 1, Cinemática, a parte de movimento uniforme, né? Nas últimas aulas, nós vimos a parte de velocidade média, né? Como que funciona. E agora a gente vai ver um pouco mais detalhado esse movimento uniforme, né? Então, vamos lá para o vídeo. Tranquilo. Um corpo se desloca a uma velocidade constante. O movimento uniforme é o deslocamento de determinado corpo a partir de um referencial com a mesma velocidade constante, né? Ou seja, o objeto se move e se movimenta com a mesma velocidade e com a mesma variação de tempo. A unidade de medida utilizada para efetuar o cálculo sobre o movimento uniforme tem como base o Sistema Internacional de Medidas, né? O nosso querido famoso SI. O deslocamento é dado em metro, já o tempo é medido em segundo. A unidade utilizada pela equação será, então, metros por segundo, tá? Ou também, por algumas questões, pode ser dado por quilômetro por hora, né? Depende das questões que vocês vão fazer. Mas o que diferencia esse movimento uniforme? O que é o movimento uniforme? O movimento uniforme, pelo próprio nome fala, ele é o quê? Tem uma velocidade que é uniforme. Ele vai ter a mesma velocidade tanto no ponto A, tanto no ponto B. Nós vimos o quê? Nós estamos vendo um carro que ele parte de um ponto A até chegar a um ponto B, né? A gente sabe que do ponto A até o ponto B, nós vamos ter isso que nós chamamos de distância, ou na física chamamos de D, de distância para representar. Beleza. Aqui no ponto A, ele vai ter um tempo, que vai ser o tempo A, que é o tempo de saída, é o tempo que ele parte, e aqui no tempo B vai ser o tempo de chegada, o tempo que ele chega ao local. Beleza. E o que acontece? Sempre quando você tem um carro que ele vai de um trajeto A até um trajeto B, que vai ter uma velocidade constante, essa velocidade ela vai estar no movimento uniforme, tá? Então, sempre que eu tiver velocidade constante, eu estou trabalhando com movimento uniforme? Sim. E eu sei que a velocidade média é o meu ΔS sobre ΔT, como nós vimos na parte de velocidade média. ΔS é o que, Sami? ΔS é o deslocamento final menos o inicial. ΔT, Sami, é o tempo final menos o tempo inicial, tá? É um tempo final menos inicial. Tudo que tem delta na física, que é esse triângulo aí, que é o delta que nós chamamos, é a variação final menos inicial. Se eu estou trabalhando com velocidade constante, movimento uniforme, então logo vou ter que usar essa fórmula, né? Na cinemática, o movimento uniforme é aquele em que o objeto mantém regularidade na velocidade ou aceleração, ou seja, percorre distâncias iguais em tempos iguais. Quando um objeto se movimenta a uma velocidade constante, né, a velocidade instantânea dele será a mesma da velocidade média, pois não existirá variação no movimento, tá? Então, a gente está estudando essa parte de movimento uniforme e vimos que a velocidade é constante. Mas a gente pode pegar essa fórmula aqui e fazer um algebrismo com ela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ΔT e vou jogar para o outro lado. Então, eu sei que ΔS é igual a V vezes quem? Vezes ΔT. Porém, a variação de velocidade, aqui a gente não está interessado. Então, a gente sabe que vai de um tempo A até um tempo B. Então, para eu poder demonstrar isso, eu vou tirar esse ΔT aqui e vou chamar só de T. Vimos também que a distância é a velocidade vezes o tempo no movimento uniforme, tá? Beleza, mas quem é ΔS? ΔS é a variação de deslocamento. Então, vai ser o quê? S final menos o S inicial é igual a V vezes T, né? Espaço final menos espaço inicial, porque é a variação do espaço, né? O
que eu vou fazer? Eu vou pegar esse SO, que é o espaço inicial, vou jogar para o outro lado. Logo, eu vou ter que o S final, o espaço final, é igual ao espaço inicial mais VT. Vamos lá. S espaço final. S0 espaço inicial. V, velocidade. T é o tempo. Então, essas são as incógnitas que nós vamos trabalhar para poder resolver qualquer problema de movimento uniforme. Tá? Você vê que uma fórmula conversa com a outra. Eu peguei a fórmula de velocidade média, fiz um algebrismo e achei a fórmula do movimento uniforme, ou a fórmula horária do movimento uniforme, ou a fórmula horária do espaço do movimento uniforme. A gente chama ela de sorvete, né? Sorvete na física. Mas o que você tem que entender é que S, espaço final, S0, espaço inicial, V, velocidade, T é tempo, tá? Então, sempre quando eu tiver uma velocidade que eu ando do ponto A até um ponto B, que eu vou ter a mesma velocidade, eu tenho um movimento uniforme, consequentemente, eu vou ter que usar a velocidade média ou a fórmula do sorvete, né? Ou essa fórmula aí, que é a equação horária do deslocamento do movimento uniforme, né? Ainda existe outros tipos de movimento. A gente tem o movimento retilíneo uniforme, temos o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, essa é um início da cinemática, né? Quando a gente começa a estudar a parte de movimento uniforme, velocidade média. Depois, posteriormente a essa aula, nós vamos ver a parte de movimento retilíneo, movimento uniformemente variado. O movimento retilíneo uniformemente variado, que vai ter uma variação da velocidade, que é isso que a gente está mais enquadrado na nossa realidade, né? Tranquilo. Tira um print para a próxima. Então, essa fórmula que eu provei está aqui. A função horária é utilizada para encontrar a posição de um objeto em movimento uniforme em determinado momento. Indica, então, a posição em função do tempo. Então, sempre quando você está trabalhando com movimento uniforme, você vai ter que usar esse tipo de fórmula aqui para saber a posição em função do tempo, tá? É importante observar que se a velocidade do movimento for negativa, então se a velocidade é negativa, então o movimento ele será retrógrado. Se a velocidade é positiva, vai ser o movimento progressivo. Então, movimento retrógrado, velocidade negativa. Movimento progressivo, velocidade maior que zero, né? A gente vai estar no mesmo sentido no movimento. Nós vamos ver o seguinte, que o movimento retilíneo uniforme é aquele que o objeto está realizando um movimento em linha reta e com velocidade constante. Foi isso que eu falei no começo da aula, que o movimento uniforme ele sempre vai ter uma velocidade que será constante, né? E ela não vai mudar, ela não vai variar mediante ao percurso. Se eu tiver um ponto A e vou para o ponto B, logo, se essa velocidade não variar, nós vamos ter que essa velocidade ela é constante, né? E nós vamos ver o seguinte, que quando nós trabalhamos com o movimento uniforme, nós vamos ter os gráficos. O gráfico de um movimento uniforme é bem simples, por quê? Porque vai ser apresentado uma função que ela vai ser do primeiro grau. Então, eu consigo calcular essa função do primeiro grau, né? Com uma função horária da posição, é do primeiro grau.
seu gráfico característico é uma reta. Então, sempre quando você está trabalhando com movimento uniforme, que é um movimento onde tem a velocidade constante, nós vamos ter o gráfico sendo uma linha. Ela pode ser tanto crescente, tanto decrescente, mediante a velocidade, né? Aí ela vai ser um movimento que vai ser ou retrógrado ou progressivo, tá? A gente vai ver mediante ao gráfico. O outro exemplo, nós tínhamos o quê? Uma velocidade que ela era positiva, porque ela estava crescendo, né? A reta estava crescendo. Aqui, nós vamos ter uma velocidade que ela está o quê? Caindo, né? Ela está perdendo ali. Então, eu vou ter o quê? Uma velocidade menor que zero. Logo, é um movimento o quê? Retrógrado. E sempre quando esse cara bate no ponto de eixo x ali, eixo x e eixo y, aqui eu vou determinar que a velocidade é igual a zero, tá? Porque ele está mudando o sentido, está batendo no ponto ali onde a velocidade vai ser igual a zero. Então, quando eu tiver uma reta, tiver um gráfico, a reta ela está indo do ponto zero para cima, eu tenho o quê? Eu tenho uma função ali que ela vai ser progressiva, porque ela está aumentando, a velocidade vai ser maior que zero. Se eu tenho uma reta que ela está caindo assim desse jeito, nós vamos ter que a velocidade é menor que zero, consequentemente é um movimento que ela vai ser retrógrado, né? Porque a velocidade vai estar associada ali, ó, na reta, nessa reta que nós vemos. Então, reta crescente, eu vou ter o quê? Velocidade sendo positivo, logo eu tenho um movimento sendo progressivo. Reta decrescente, consequentemente, já tenho uma velocidade sendo negativa e logo eu tenho um movimento sendo retrógrado, tá? Lembrando que o movimento retrógrado ele também pode ser dado dessa seguinte forma, com essa reta desse jeito, embaixo do eixo x, né? Por quê? Aqui em cima, quando eu tenho o eixo y e o eixo x, esse valor aqui são a parte que é negativa do y. Então, se eu tenho essa parte encostando na parte negativa do y e eu tenho uma reta, logo eu tenho o quê? O movimento ele sendo retrógrado, até porque ele está na parte negativa do eixo y e também se dá o nome do eixo das ordenadas, né? E aqui em cima, já que aqui é a parte negativa, aqui é a parte positiva. Então, se eu tenho essa reta, ela batendo ali naquela parte positiva, desculpa, logo eu sei que é um movimento progressivo, até porque essa parte é a parte positiva, consequentemente a velocidade é maior que zero, e aqui a velocidade ela é menor que zero, consequentemente é um movimento que vai ser retrógrado, tá? Então a gente vai ter que ficar ligado na parte de gráfico. E é muito tranquilo, né? Se você lembra que a função do primeiro grau é uma reta, f de x é igual a x mais b, se eu pegar a fórmula sorvete, né, nós vamos ver que é parecido. É só eu inverter e jogar para cá, ó. É a mesma ideia de uma função do primeiro grau, tá? Então é isso. Nós vemos a parte de movimento uniforme, né, que é uma parte muito tranquila, muito de boa, que quando você se deparar com movimento uniforme, você vai ter que saber que a velocidade é constante e eu vou trabalhar com ou a velocidade média, e se eu quiser derivar essa velocidade média, eu acho a fórmula horária da posição do movimento uniforme, né? Que é o famoso sorvete. Espero que vocês tenham gostado. Então, no próximo vídeo, vamos pegar alguns exemplos de movimento uniforme, né? Que vamos ver que é bem tranquilo e vocês vão entender tudo e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. Abraço, tamo junto, até a próxima.